Olha aí, turma. Nessa aula, a gente vai continuar a dedução de algumas grandezas fundamentais de engrenagens cônicas. E eu vou usar um exercício literalmente extraído do Shigley. Se você prestar atenção, eu estou te mostrando aqui esse exemplo 13-8, que está na página 689 do capítulo 13, que é um capítulo dedicado a engrenagens de maneira geral. Olha só, eu não estou tão preocupado aqui com o enunciado do exercício. Eu quero me concentrar especificamente na parte geométrica. E aí vou aproveitar para te chamar a atenção de uma coisa bem interessante que eu já havia comentado antes. Primeiro, por se tratar de uma literatura internacional, a gente tem, infelizmente, uma diferença no separador utilizado para casa decimal. Eles usam ponto ao invés de vírgula. Legal. Outro ponto importante, eles estão usando as dimensões em polegadas, que era algo esperado, uma vez que o livro foi escrito no idioma inglês. E por fim, eu queria chamar a atenção de vocês em relação a algo que eu já havia comentado anteriormente, que é a diferença da nomenclatura utilizada. Vocês vão perceber que nós temos aqui na direita o pinhão, aqui embaixo a coroa, e as letras gregas utilizadas para designar o ângulo de cone primitivo do pinhão e o ângulo de cone primitivo da coroa são diferentes. Mas nada que vá nos atrapalhar, uma vez que a gente está na mais famosa do Brasil, não é verdade? Então, uma análise simples pode identificar claramente que esse aqui é o eixo de transmissão de potência do pinhão e ele está apoiado respectivamente nos mancais A e B. Por outro lado, nós temos aqui embaixo a coroa, montada em um eixo de transmissão de potência que tem dois mancais, os mancais D de dado e C de casa. No enunciado, nos é informado que a coroa tem 45 dentes e o pinhão 15. E ressalto aquela adequação que eu avisei que iria fazer, chamando o ângulo de cone primitivo do pinhão de delta índice 1 e o ângulo de cone primitivo da coroa de delta índice 2. Obviamente, a soma desses ângulos de cones primitivos do pinhão e da coroa vão resultar no ângulo entre os eixos de transmissão de potência, sigma maiúsculo, que uma análise visual preliminar nos leva a crer que esse ângulo deva ser aproximadamente 90 graus. Mas como engenheiras e engenheiros, nosso objetivo é fazer as confirmações através dos nossos cálculos matemáticos. Então, com esses dados em nossas mãos, a gente pode proceder com os cálculos dos ângulos de cone primitivo do pinhão, utilizando o número de dentes do pinhão, que de acordo com o enunciado era 15, o número de dentes da coroa, que de acordo com o enunciado era 45, ao dividir um pelo outro eu chego num resultado de 0,33 e isso equivale à tangente do ângulo de cone primitivo do pinhão. Portanto, se eu calcular o arco tangente da tangente de ΔI, eu consigo determinar que o ΔI vale 18,4 graus. Muito bem, dando sequência, eu consigo determinar agora o ângulo de cone primitivo da coroa, utilizando a formulação similar e concluindo que o ΔII é 71,6 graus. Daí a gente pode determinar algo que visualmente já nos parecia evidente, que é o ângulo entre eixos, que é de 90 graus exatamente. E claro, a gente também pode determinar a relação de transmissão que esse sistema vai ter. Ao dividir os 45 dentes da coroa pelos 15 dentes do pinhão, a gente chega à conclusão que a relação de transmissão I é igual a 3. Agora, turma, vamos nos concentrar, por favor, só aqui no pinhão. A gente tem o diâmetro primitivo externo, que é de 3 polegadas. Nós temos o número de dentes desse pinhão. Então, a gente claramente consegue achar o módulo dessa engrenagem. Nesse exercício, nós temos um módulo de 0,2 polegadas. Se vocês olharem as formulações que eu deduzi com vocês na aula passada, a gente consegue calcular o diâmetro médio primitivo dessa engrenagem menor. Por quê? A gente tem a largura do dente e a gente tem o ângulo de cone primitivo do pinhão. Isso nos permite concluir que o diâmetro médio do pinhão é de 2,586 polegadas. Aí, com o diâmetro médio, a gente pode perfeitamente calcular o raio médio, que é de 1,293 polegadas. E o objetivo de eu ter feito esse exercício numérico inicial com vocês é de justamente mostrar que no caso dos exercícios no Shigley, os autores fornecem o raio médio no próprio desenho técnico das engrenagens. Inclusive, se vocês consultarem o livro, algo que eu recomendo, vocês vão identificar que o raio médio é denominado pelos autores como RAV. E eu só quis te mostrar isso para que vocês tenham segurança que as formulações que a gente está usando no curso estão integralmente de acordo e alinhadas com a literatura que é referência internacional. Então, vamos retomar o exemplo que a gente havia utilizado na aula passada para as nossas deduções. Eu vou representar esses triângulos aqui isoladamente, porque com eles eu pretendo dar continuidade nas nossas
nossas investigações. Notem, por favor, que esse triângulo vermelho representa os dados do pinhão, enquanto esse triângulo aqui representa os dados da coroa. A relação de transmissão entre esse par de rodas cônicas nada mais é do que a velocidade angular do pinhão dividida pela velocidade angular da coroa. Eu digo isso porque o cálculo é feito através da divisão da maior velocidade angular, que no caso obviamente vai ser sempre do pinhão, pela menor velocidade angular, que obviamente é da coroa. A relação de transmissão também pode ser expressa em função das rotações dessas engrenagens. E claro, a gente também pode exprimir a relação de transmissão através dos diâmetros primitivos externos dessas rodas dentadas cônicas. E no caso da gente usar o diâmetro, claro, vai ter uma inversão, porque a relação I vai ser o diâmetro da maior dividido pelo diâmetro da menor roda dentada. Turma, a gente sabe que o diâmetro primitivo externo pode ser determinado pela multiplicação do módulo pelo número de dentes. E a gente também conhece as leis do engrenamento que prescrevem que o módulo das engrenagens conjugadas tem que ser igual. Então eu vou poder cortar os módulos dessa expressão. Portanto, a gente determina que a relação de transmissão I é Z2 sobre Z1. Nós já discutimos isso anteriormente, mas vale sempre a pena a gente reforçar esse conceito de que essa razão de transmissão I tem que ser sempre maior ou igual a 1 para um par de rodas dentadas. E é muito simples isso, porque ou nós temos duas engrenagens de diâmetro igual, o que resultaria em I igual a 1, ou a gente tem engrenagens com diâmetros diferentes. E se esse for o caso da gente ter engrenagens de diâmetros diferentes, pelo fato de uma engrenagem ser maior que a outra, essa relação de transmissão vai resultar em um valor que seja maior do que 1. Agora, se a gente vai falando sobre relação de transmissão de um sistema que tem polias, outras engrenagens, aí a gente pode dizer que a relação de transmissão pode assumir um valor menor do que 1. Agora, eu sempre insisti com vocês quando eu tocava nesse aspecto para que vocês prestem muita atenção nas questões físicas. Por exemplo, se a potência for transmitida pela coroa e depois pelo pinhão, haverá uma redução de torque na proporção de I. E claro, um aumento de velocidade também na proporção de I. Agora, se a potência vier pelo pinhão e sair pela coroa, daí haverá um aumento de torque na proporção de I e, claro, uma redução de velocidade também na proporção de I. Eu costumo sempre fazer essa analogia com vocês, que o I é sempre maior ou igual a 1, e a pergunta é, onde você vai enfiar o I? Ou seja, se você vai dividir ou multiplicar. E isso depende da interpretação física do sistema. Ficou estranha essa frase, né? Onde você vai enfiar o I, mas você entendeu que é num conceito puramente matemático, certo? Turma, olha só, na videoaula passada a gente concluiu, através de trigonometria básica aplicada aos triângulos, que a geratriz comum, ou também chamada de geratriz primitiva, que é essa distância aqui entre os pontos O e C que eu marquei de laranja, pode ser expressa em função dos diâmetros primitivos e dos ângulos de cone primitivo de cada engrenagem. E isso nos permitiu chegar até essa expressão matemática aqui. Então, essa forma que eu marquei aqui em laranja foi deduzida na aula passada. Então, se eu organizar essa expressão do RA, eu posso, digamos, fazer aparecer D2 sobre D1, não é verdade? Desde que eu faça os devidos rearranjos necessários. Isso vai resultar que D2 sobre D1 seja igual ao seno de delta 2 dividido pelo seno de delta 1. Deixa eu apagar aqui para você ver melhor. Então, você está percebendo que D2 sobre D1 vale isso aqui? E você também sabe que D2 sobre D1 é igual à relação de transmissão I, certo? Então, turma, se A é igual a B, então B é igual a A. E se A é igual a C, então C é igual a A. E C é igual a B. Tenta deduzir isso no seu caderno aí, eu quero ver. Porque pensa comigo, se D2 sobre D1 é igual à relação de transmissão e D2 sobre D1 é essa relação de seno de delta 2 sobre seno de delta 1 e D2 sobre D1 também é igual a Z2 sobre Z1, então Z2 sobre Z1 tem que ser igual a seno de delta 2 sobre seno de delta 1. Legal, né? Pelo menos eu acho que é legal. E como isso aqui é muito importante, eu vou explicar isso aqui tudo de novo, pode ser? É zoeira só. Não vou explicar isso de novo, não. Tenho certeza que quem está assistindo essa aula nessa hora já deu um pulo da cadeira, tirou as pernas da mesa e correu para agarrar o mouse e já passar para frente para não ter que ouvir essa parte toda de novo. Não é verdade? Assume aí. Certeza, queria ver sua cara agora. Tá aí fazendo qualquer coisa menos prestar atenção na aula. Aí eu lanço essa possibilidade nefasta de repetir a dedução toda de novo. A pessoa tem uma rápida aceleração do ritmo cardíaco, os músculos se contraem rapidamente, a pessoa tem uma reação involuntária de agarrar o mouse e passar o vídeo para frente. Certeza. Então, olha só, agora que você acordou aí, eu vou avançar um pouquinho mais. É o seguinte, se a relação de transmissão I é igual ao seno de delta 2 sobre o seno de delta 1, vocês concordam comigo que eu posso afirmar
que o ΔH2, ele nada mais é do que sigma menos ΔH1. Veja aí se isso faz sentido para você. Eu só exprimi o ΔH2 em função do sigma e do ΔH1. Agora, aqui em cima, eu tenho seno de um ângulo A menos o seno de um ângulo B. Isso deveria te puxar lá do fundo do baú uma memória sobre identidades trigonométricas. Porque o que eu vou fazer agora é aplicar essa identidade trigonométrica, que é bastante trivial, no numerador desta nova fórmula da relação de transmissão. Porque olha só, seno de A menos B é a mesma coisa que seno de A vezes cosseno de B menos cosseno de A vezes seno de B. E então eu posso afirmar que a relação de transmissão assume a fórmula mostrada para vocês aqui. Daí eu posso fazer algumas simplificações e agrupamentos que me permitem chegar nessa fórmula alternativa da tangente do ângulo de cone primitivo do pinhão em função do ângulo entre os eixos de transmissão de potência e a relação de transmissão I. Então, turma, ainda no universo das grandezas fundamentais das engrenagens cônicas, se vocês me permitem, eu vou acrescentar mais umas formulações aqui usando a aproximação de Threadgold, que é aquela aproximação geométrica na qual o autor constatou que a gente pode transformar engrenagens cônicas em engrenagens cilíndricas de dentes retos equivalentes. Inclusive, turma, na videoaula específica onde eu te apresentei a aproximação de Threadgold, eu tinha usado aqui na legenda do número virtual de dentes o índice maiúsculo V, sendo que nas formulações eu tinha usado o índice V minúsculo. E como eu sou obcecado por essas coisas, eu já fiz a correção aqui na legenda para me adequar às formulações que eu tinha apresentado para vocês. Então peço desculpas por esse erro. Se a gente tem uma ECDR equivalente que representa aquela engrenagem cônica específica de dente reto, daí a gente tem estas fórmulas para calcular os números de dentes virtuais do pinhão e da coroa. Acontece que a gente pode então definir uma relação de transmissão dessas ECDRs virtuais, ou também chamadas de ECDRs equivalentes. A relação de transmissão virtual vai seguir o mesmo conceito. Vai ser o número de dentes da maior engrenagem cilíndrica de dentes retos equivalente dividido pelo número de dentes da menor engrenagem cilíndrica de dentes retos equivalente. Fazendo um agrupamento dessas fórmulas, a gente conclui que a relação de transmissão virtual nada mais é do que Z2 vezes cosseno de ΔH1 dividido por Z1 vezes cosseno de ΔH2. E a gente também conseguiria calcular o diâmetro médio equivalente ou diâmetro médio virtual das respectivas engrenagens cilíndricas de dentes retos virtuais. Então essa aqui é a expressão para calcular o diâmetro médio virtual do pinhão, enquanto que essa aqui é a expressão para calcular o diâmetro médio virtual da coroa. E como de costume, eu sempre coloco para vocês a legenda das variáveis usadas até agora para que vocês tenham uma referência clara durante os estudos. Bom demais! Só para a gente treinar esses conceitos novos, eu vou utilizá-los na resolução do exercício que a gente fez no início dessa videoaula. Vocês devem se lembrar que eu peguei esse exercício do Shigley, fiz uma série de cálculos e eu deixei aqui especificamente o ângulo de cone primitivo do pinhão e o ângulo de cone primitivo da coroa. Então a gente pode proceder com o cálculo do número virtual de dentes de acordo com a aproximação de Threadgold. E aí esses seriam os números de dentes virtuais, tanto do pinhão quanto da coroa. Nesse caso, por exemplo, eu usei uma calculadora científica normal e eu deixei na tela da calculadora o valor inteiro de ZV1 e ZV2. Só que aqui, nesse slide, eu utilizei só uma casa decimal no ZV1 e só uma casa decimal no ZV2. Que, diga-se de passagem, não faz muito sentido porque nós estamos falando sobre número de dentes e não tem sentido a gente falar sobre número de dentes que seja fracionado. Então, na hora de calcular a relação de transmissão virtual, como eu havia deixado os números inteiros na tela da calculadora, ficou muito fácil de eu fazer a divisão de um pelo outro. E a gente conclui que se a gente tivesse engrenagens cilíndricas de dentes retos com esses números de dentes, nós teríamos uma relação de transmissão igual a 9. Mas nós não temos. Nós temos um pinhão cônico conjugado a uma coroa cônica e a relação de transmissão que nós temos é a divisão que resulta em 3. Porque a gente pegou 45 dentes da coroa dividido por 15 dentes do pinhão e chegamos a esse resultado. Agora, por favor, entendo que no futuro eu devo utilizar algum programa de cálculo considerando todas as variáveis encadeadas. Então é bem provável que possa existir alguma diferença de casas decimais caso você opte por arredondar para uma ou duas casas decimais. Então agora eu calculei o diâmetro médio virtual do pinhão porque eu já tinha calculado o diâmetro médio do pinhão naquele exercício inicial. E como eu não tinha calculado o diâmetro médio da coroa cônica antes, a gente precisa fazer esse cálculo agora. E aí com esse diâmetro médio da coroa cônica, eu posso determinar o diâmetro médio virtual de uma coroa cilíndrica
cilíndrica de dentes retos que fosse equivalente a ela. Então é isso, fizemos uma série de cálculos dimensionais para que a gente pudesse explorar as grandezas fundamentais das engrenagens cônicas. Olha só, na próxima aula eu pretendo te apresentar as condições de interferência, mostrar os tipos de correção de perfil, apresentar a formulação para o cálculo da razão de contato entre engrenagens cônicas. Também quero te mostrar algumas recomendações dimensionais para as engrenagens cônicas e no fim da aula eu vou condensar todas essas equações de geometria fundamental das engrenagens cônicas. Nos falamos logo mais então.